Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael. Vou passar aqui para vocês hoje umas dicas rápidas aí para uma construção de um pitch e entender um pouco melhor do que um pitch, né? Então vamos lá. O que é um pitch então? O pitch é uma forma de você apresentar a sua ideia para um possível investidor ou um possível produto a um possível investidor ou comprador que vai se interessar naquilo que você tem a oferecer. Então, a ideia é que você faça isso de uma forma bem sucinta para você chamar a atenção dessa pessoa, porque quando uma pessoa, às vezes ela não está nem interessada em comprar algo, quando você vai apresentar algo para ela, você tem que chamar a atenção dela, e isso às vezes você tem poucos intervalos de tempo para conseguir fazer. Então, existem pitches de diversas durações, tem pitches de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, varia muito. Então você deve se adaptar ao contexto que você está, condensar ao máximo as informações relevantes do seu trabalho que você vai apresentar para você conseguir vender o seu produto ou ideia de uma forma concisa e que a pessoa entenda aquilo que você está passando. E assim ela possa se interessar no que você tem a oferecer. Então, geralmente, quando a gente chega para apresentar alguma coisa, a nossa nova ideia para uma pessoa, a gente tende a chegar para ela e abordar falando aquilo que a gente já está fazendo. Mas muitas vezes as pessoas podem não conhecer, não ter um conhecimento prévio para entender aquilo que você faz. Então, a melhor abordagem para você chegar e abordar uma pessoa nunca é você apresentar o que você faz, e sim o porquê você está fazendo. Então, seguindo a lógica do Golden Circle, você deve começar da parte interior e ir subindo as camadas à medida que você vai desenvolvendo a sua apresentação. Então você sempre começa pelo porquê. Por que você está fazendo alguma coisa? Qual é o seu propósito? O que você acredita que você pode resolver? Então, a partir desse momento, a pessoa já vai entender um pouco melhor qual que é a ideia que você está pensando em abordar. Então você deve passar por uma próxima etapa onde você apresenta como você pretende resolver esse problema. E só assim, num terceiro momento, você vai então conseguir mostrar aquilo que você faz para tentar resolver esse problema. Então, seguindo essa lógica, você tem uma fluidez na conversa que a pessoa vai passar por uma fase de introdução ao seu motivo, a sua motivação, ela vai entender como você está buscando abordar isso e vai entender o seu produto de fato. Dessa forma, o pitch ele meio que exclui um pouco do nosso formalismo científico, como por exemplo, você não tem necessariamente que apresentar introdução, relevância, justificativa, objetivos. Essas coisas ficam mais para a nossa parte escrita, onde a gente tem que mostrar um rigor científico naquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente vai tentar vender a nossa ideia, a gente deve ser muito conciso, e esses tópicos em específico podem gastar muito tempo e causar talvez desinteresse naquele ouvinte que está na sua frente. Então a melhor forma de bolar um pitch pode ser estruturado dessa forma que eu coloquei na coluna em verde, que seria, que eu vou apresentar agora, por exemplo. Você inicia apresentando o propósito da empresa com uma frase sucinta e simples. Isso você não vai apresentar o seu produto ainda, você apresenta qual que é o seu objetivo final com isso. Como por exemplo, supondo que o objetivo do iFood é que as pessoas nunca mais precisem cozinhar em casa, que será muito fácil obter comida de qualidade sem a necessidade de você cozinhar aquilo. Vamos supor essa ocasião. Então esse seria o propósito da empresa, do iFood. Então a partir desse momento você pode apresentar qual que é a dor do cliente, qual que é o problema. Então o que você está querendo abordar com isso, né? Qual que é a dor do cliente que ele tem neste momento. Então, por exemplo, em momentos de pandemia, as pessoas não podem sair de casa e elas precisam de uma solução para conseguir comer uma comida diferente sem ter que ir a um restaurante para solucionar esse problema. Então esse seria um problema das pessoas. Então você pode apresentar então a solução, né? Qual que é a proposta de valor que você vai conseguir trazer para esse cliente. Então você pode apresentar formas de caso de como a sua solução pode melhorar a vida das pessoas, uma entrega rápida, uma entrega por meio de aplicativo, uma entrega que seja a demanda do cliente. Você possa talvez fazer compras no supermercado e escolher a dedo aquilo que você quer, você mesmo. Isso que você deve apresentar a solução que você está tentando tratar a dor
que você apresentou no slide anterior. Você deve apresentar por que este é o momento ideal para apresentar essa solução. Por exemplo, você poderia justificar que nós estamos num momento de pandemia e que as pessoas precisam desse tipo de solução do iFood para ter uma forma diferente de se alimentar, uma forma talvez até mais saudável, onde elas possam escolher aquilo que elas vão comer e não estejam sujeitas àquilo que elas têm em casa ou que a vontade delas de fazer esteja naquele momento. Essa poderia ser uma justificativa. Então você pode apresentar uma timeline mostrando as soluções anteriores que tentavam buscar abordar esse problema, mas não tinham um aspecto da pandemia. Então, por esse motivo, neste momento, essa seria uma melhor solução. É interessante também você apresentar qual que é o mercado que você está abordando. Você deve definir o seu cliente em específico. Seu cliente é aquela pessoa que não gosta de cozinhar em casa, por exemplo. Então você deve quantificar quantas são essas pessoas no Brasil, na região, para que você possa delimitar qual é o seu mercado de atuação. Essas informações, é claro que você não tem uma capacidade de realizar uma pesquisa desse tamanho, mas todas essas informações provavelmente você vai encontrar na internet, não é algo que você vai ter que fazer por si mesmo. Então, primeiramente você deve definir bem qual é o cliente que você está buscando resolver o problema, e depois, a partir deste momento que você segmentou esse cliente, você deve buscar qual é a quantidade de clientes desse específico problema que você quer abordar estão na região que você também pretende atuar. Então isso é uma forma de você mostrar a capacidade que tem de você vender. Às vezes, por exemplo, se o seu cliente é uma pessoa específica que mora com você, talvez você não consiga o dinheiro suficiente para manter a empresa rodando pelo limitado número de clientes. Na parte de competição, é muito importante você fazer uma pesquisa de mercado e identificar quais são os seus concorrentes e identificar quais são as funcionalidades que eles têm, já que eles tentam abordar, e como você trata isso de uma forma melhor e por que essas pessoas gostariam de usar o seu produto e não o produto dos seus concorrentes, por exemplo. Existem diversos problemas no mundo e a grande maioria deles já possui alguma forma em que as pessoas já estão atuando sobre ele. Pode não ser uma forma eficaz, ou seja, você vai tentar melhorar a forma com que esses possíveis concorrentes estão abordando esse problema, mas na grande maioria das vezes existe uma solução, mesmo que ineficaz, para esse problema. Então, você deve procurar melhorar essa solução e apresentar uma vantagem competitiva a ela. Então é muito importante no seu pitch você apresentar quais são os concorrentes, quais são as funcionalidades que ele apresenta e por que o seu produto apresenta uma solução melhor para os clientes. Então, só depois de fazer toda essa apresentação, você apresenta a cara do seu produto de fato. Então as pessoas vão poder ter uma ideia do que é aquilo que você está tentando vender. Então, você também vai poder apresentar as principais funcionalidades dele, como ele funciona e chamar mais a atenção do cliente. No slide de modelo de negócio, então, você vai ter a oportunidade de apresentar como você vende o seu produto ou como você pretende vender, pois dessa forma será possível quantificar quanto de dinheiro você vai ganhar, talvez no próximo ano, nos próximos 6 meses, e assim chamar a atenção do possível investidor para que ele possa aportar uma quantia de dinheiro para que você consiga sustentar o seu modelo de negócio e assim efetivar todo aquele processo que você está conseguindo fazer para que no final você tenha uma empresa lucrativa e que tenha se valorizado tanto para você quanto para os seus possíveis investidores. Por fim, você deve apresentar então quem são as pessoas que estão trabalhando com você nessa empresa. E é muito importante discriminar também qual a função de cada uma dessas pessoas, porque dessa forma os investidores, os clientes podem perceber que é uma equipe multidisciplinar e que eles realmente terão uma maior capacidade de abordar o problema que eles estão relatando. Muito obrigado então a vocês, foi uma apresentação bem curtinha aí,
mas espero que tenha dado uma clareada em como funciona a construção de um pitch. Não é necessariamente obrigatório seguir toda essa sequência de passos, mas esse slide foi baseado em um slide disponível pelo Sequoia Capital, que é um fundo de investimento dos Estados Unidos, muito famoso, e eles disponibilizaram essa sequência de passos que se espera de um pitch para que seus possíveis pessoas de startup possam fazer as suas apresentações de uma forma mais documentada, mais regular, para que não tente fugir muito à ideia do pitch. Então, muito obrigado aí a todos.